Olá, tudo bem? Eu sou Elda, sou aluna do curso de especialização em Educação e Tecnologias pela UFSCar e hoje eu vou trazer um compartilhamento de experiência referente aí à disciplina Tópicos Especiais em Jogos e Gamificação na Educação. E o meu tema é Gamificação na Educação, uma experiência com QR Code. Bom, o meu objetivo aqui é apresentar a experiência com a gamificação em sala de aula por meio da atividade Caça ao Tesouro, que foi criada através da geração de QR Code. Bom, então antes de começar a compartilhar essa experiência minha, eu vou trazer alguns conceitos aqui. O que seria gamificar? Aí eu trago uma citação de Prensky que diz: gamificar a sala de aula não significa necessariamente criar um game ou colocar a turma para jogar na sala de aula, mas consiste em usar as mesmas estratégias, métodos e pensamentos e alguns elementos do design de games no ambiente de aprendizagem, a saber, a interação, a colaboração, os feedbacks, as fases, os desafios, a motivação e também as regras claras, dentre outros. E também o que seria o QR Code. Acredito que todos já conheçam, né? Porque faz parte da nossa vida, de vários produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Mas o QR Code é esse código que vocês estão vendo aí, que nós conseguimos desvendar através de uma leitura rápida, né? Através de um leitor que está disponível nos aparelhos, né, celulares. Então, basta baixar o leitor de QR Code que nós vamos decifrar o que esse código aí quer dizer. Bom, como funciona, como acabei de mostrar para vocês, é só posicionar, né, o celular baixando o aplicativo de leitor para que consigamos ver que tipo de informação é aquela, que pode ser um texto, pode ser um endereço, né, de e-mail, pode ser um contato telefônico, pode ser uma imagem, enfim, existem muitas possibilidades de transformarmos o código, né, naquilo que nós quisermos. Os usos que nós podemos fazer com QR Code são diversos, são muitos, né? E aqui eu trago algumas imagens para vocês, inclusive no âmbito educacional, como vocês podem ver, a primeira imagem aí do lado esquerdo, no livro didático, né? Existem escolas que já utilizam o QR Code para acesso a vídeos, ou a textos, ou a historinhas, né? Como a gente pode ver aí nessa imagem. Pode se colocar também em convites, em cartões, em passagens aéreas. Essa imagem do bolo, ela é muito interessante, porque foi a minha primeira experiência com o QR Code. Eu fiz uma surpresa de aniversário no mês de junho, eu utilizei o tema aí QR Code para fazer o experimento enquanto professora. Eu queria aplicar com os meus alunos, mas eu tinha que fazer o teste antes, né? Então, eu fiz uma caça ao tesouro em minha casa, e foi no aniversário, e acabei utilizando aí o tema no bolo também, tinha uma mensagem ali para decifrar. Então, existem diferentes possibilidades de uso e muitos materiais e muitos produtos que nós temos contato diário com o uso desse código. Bom, existem possibilidades também de personalizarmos esses códigos, né? Então, posteriormente, eu vou mostrar para vocês como fazer, né, o passo a passo, e o E-Elemento é um site que disponibiliza aí você criar QR Codes gratuitos. E você pode personalizar como quiser, como vocês podem ver aí nas imagens. Bom, falar de gamificação é falar também de metodologias ativas, porque é uma das possibilidades de trabalho. Por isso, levamos em consideração alguns elementos, né, que são desenvolvidos no aluno, como protagonismo, como autonomia, como aprendizagem significativa, como o envolvimento dele nesse processo aí de construção do conhecimento, né? E quando eu falo de gamificação, eu não posso deixar de esquecer que os meus objetivos devem estar claros, as regras também, envolve bastante a motivação, o aprendizado bastante envolvente, mas tudo isso não pode ficar por si só, não pode ficar como brincadeira, não. Tem que ter um feedback
tem que ter uma avaliação dessa aprendizagem desse aluno, porque ele acaba aplicando algum conhecimento que foi passado, né, pelo professor naquela atividade aí lúdica. E aí a gente trabalha com aprendizagem ativa, né? Uma vez que estamos trabalhando com a metodologia ativa, então o foco agora está no aluno, ele vai resolver, ele vai ter que jogar, ele vai ter que vencer etapas, ele vai ter desafios a cumprir e ele vai ter que aplicar algo que ele já viu, algo que ele já estudou para conseguir desenvolver, né, com êxito aquelas etapas, seja individualmente ou seja em grupo, de forma colaborativa. Entra aí também a questão da pirâmide da aprendizagem, que mostra que quando o aluno está mais ativo, mais envolvido, mais participativo, aplicando aquilo que ele já viu, né, teoricamente, ele aprende mais, ele retém mais a aprendizagem. Bom, as etapas iniciais necessárias, né, para a gente criar esse jogo do QR Code, que foi, na verdade, um caça ao tesouro, primeiro a gente tem que saber quem são os meus jogadores, temos que identificar esses perfis, tá? Em seguida, é preciso deixar claro também quais são os objetivos e quais são as regras, para que na empolgação, no ânimo, né, do jogar e de vencer, não se percam no meio do caminho. Também é preciso definir qual é a missão do jogo, né? O que é preciso alcançar com esse jogo. Tem que dizer quanto tempo vai durar, a pontuação que eles vão ter, as recompensas, né? Que é o que chama mais atenção. E tratando-se de alunos, eles gostam muito de pontos. E em seguida é só aplicar mesmo a metodologia do jogo que vamos selecionar. Também, para esse jogo específico, que foi Caça ao Tesouro, eu formei 2 grupos, né? E aí eu fiz uma identificação por cores, porque ficou mais fácil de organizar. E não só nos alunos eu fiz tipo uma pulseira, mas eu também nos próprios QR Codes que eu imprimi, eu coloquei um pontinho colorido com a cor da equipe correspondente. Eu entreguei a primeira pista ao mesmo tempo para cada um dos membros de um grupo, né? E aí, a primeira pista pode partir do mesmo local, para que não haja vantagem em relação ao outro, mas pode ser, por exemplo, uma charada que eles vão ter que descobrir para começar a cumprir as etapas. Ou pode ser, por exemplo, um quebra-cabeças que eles vão ter que montar para achar a primeira pista, né? E aí, outro detalhe importante é que onde eu disponibilizei cada pista do caça ao tesouro, eu coloquei um número atrás. Por quê? Porque às vezes o aluno ele vai até um local e acha uma pista, claro que a gente não deixa tão visível assim, e ele pula etapas e aí acaba atrapalhando a aprendizagem e o jogo também. Então, as regras têm que estar bem claras e eu sempre utilizei no verso do QR Code a numeração para que em alguns momentos eles tinham que voltar para mim também, para que eu visse também em que ritmo estavam, né? E algumas pistas eram dadas por mim. Então, 2 pistas estavam ao redor do campus, né? Que eu trabalho com eles no campus Itapetinga e no Instituto Federal Baiano, são alunos. E aí eu disponibilizei as pistas ao redor desse campus, um campus muito grande, então eu quis utilizar em alguns momentos esse retorno para que eu também pudesse acompanhar, já que eu não poderia sair da sala de aula, né? Tive também que fazer a conferência de todas as etapas das regras, né? Isso é muito importante para que ficasse claro e eles não se perdessem no meio da empolgação e do entusiasmo, né? Que é algo que marca bastante os momentos de jogos e todo mundo quer vencer. Então, eles acabam esquecendo um pouco das regras. Então, isso tem que estar muito bem reforçado. Então, assim, os alunos, eles tiveram toda essa orientação prévia e também durante, né, esses momentos que eles se encontravam comigo, que eu entregava uma pista, né, eu estava sempre sinalizando, tem que entregar as outras para que eu possa fazer esse acompanhamento, né, todas as cartinhas. Bom, o primeiro grupo que passou por essa experiência
Foi um grupo de professores de diferentes áreas do conhecimento, os meus colegas do Instituto Federal Baiano, né? E eu fiz essa experiência numa jornada de mobilização pedagógica, na verdade, para compartilhar uma possibilidade de trabalho com eles, né? E aí, como era um público muito diversificado, com áreas muito diferentes, eu acabei tendo que criar perguntas voltadas para a interdisciplinaridade, para que todos pudessem se envolver, para que todos pudessem colaborar e todos pudessem participar, né? Foi, na verdade, um experimento que eu fiz com eles, porque eu queria também que fosse um experimento para eles terem como referência para realizarem com seus próprios alunos, né? E também, futuramente, refletir também sobre a possibilidade de aplicar com esses alunos, né, nas suas respectivas áreas. Aqui tem imagens desse momento, né? Os grupos foram também 2 grupos, e claro que eles se subdividiram, né? E eu espalhei pelo campus inteiro as pistas e eles estavam imaginando onde seria. E foi muito bom, foi um trabalho excelente, assim, de envolvimento, independente da faixa etária, os alunos se envolvem demais, os participantes se envolvem, sejam professores, sejam alunos, quando há o jogo, quando há a gamificação, isso é muito presente, isso é muito marcante, não é? Então, aí estão os professores, essa jornada aconteceu em 2019.1, e eu tive também outro grupo que participou da mesma experiência. Claro que eu tive que mudar as perguntas, o contexto já era outro, o público-alvo era outro, né? Foram os meus alunos de língua espanhola. Os temas das perguntas estavam voltadas para a aplicação dos conteúdos que eu trabalhei, então eu quis fazer mais uma revisão e uma aplicação da aprendizagem, né? Uma avaliação da aprendizagem. Então, para que eles chegassem às pistas, eles tinham que desvendar alguns elementos que eles tinham estudado, né? E isso foi muito legal, foi muito interessante. E aí, aqui, o momento inicial de separação, né? Eu entregava alguns materiais para que eles descobrissem a primeira pista, algumas em sala de aula, outras eles tinham que sair em torno do campus para encontrar as pistas com base naquilo que estava ali sendo descrito, seja num quebra-cabeça, seja fosse uma charada, enfim. Mas o envolvimento, essa colaboração, essa inteligência coletiva, né, é muito presente nesses momentos de atividade. Os resultados que foram encontrados, uma aprendizagem fora de sala de aula, né, essa é uma possibilidade de novos formatos para a gente avaliar a aprendizagem, né? Há um desenvolvimento da autonomia, aquele que sabe mais, corre à frente, colabora também com o outro. Há curiosidade, há o envolvimento, há essa aprendizagem significativa, o trabalho em grupo, há uma colaboração e a criatividade também aflorando o tempo todo. A motivação também se mostrou bastante presente, a confiança entre eles, né? O aprendizado é enxergado pelos alunos como algo mais tranquilo, se tornam mais aptos para resolverem problemas. Há um momento de reflexão também, né? Em uma das imagens, não sei se vocês percebem, pessoas assim, poxa, mas será que é isso? Será que é aquilo outro? Há uma colaboração, né, mútua. E também há esse desenvolvimento das capacidades de pensar, de sentir e também de agir. Aqui eu trago para vocês, para finalizar, como gerar QR Codes, porque depois disso talvez vocês estejam com vontade, né, de criar para algumas práticas. E aqui eu trago algumas orientações que vocês podem ler com mais calma depois, né? Como eu tinha citado no início, temos aqui um link, mas você também pode baixar um aplicativo pelo seu celular gratuito que pode gerar os seus próprios QR Codes, tá? E aqui os procedimentos que você vai utilizar para a criação desses QR Codes. Também ao final eu vou disponibilizar um tutorial, né, com algumas imagens para facilitar todo esse processo. Aqui algumas referências que eu utilizei na minha apresentação e gostaria também de agradecer aí pela atenção de vocês durante esse momento aqui que eu estive apresentando esse trabalho. Muito obrigada.